noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Você que convive com algum idoso, vem com a gente, que hoje nós estamos ao vivo no Facebook. E esse é o JC Cuidar, um canal que foi feito com muito carinho e dedicação para vocês, especialmente para vocês cuidadores familiares de idosos, que tanto merecem receber orientações que são úteis sobre o envelhecimento, sobre o idoso, o processo de cuidado dentro da sua família. E eu sou a Carol. Eu sou a Jaque, nós duas somos idealizadoras e gerontólogas, do canal JC Cuidar. Vem com a gente que hoje a nossa convidada é a fisioterapeuta Mayra Perazzoli. Ela é idealizadora do canal Dona Dolorida. Mayra, por favor, você pode se apresentar? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayra Perazzoli, sou fisioterapeuta, como a Jaque acabou de falar. Eu sou a idealizadora do projeto Dona Dolorida. Nós temos um trabalho tanto remunerado quanto voluntário para abordar a dor crônica, principalmente a fibromialgia, que é que a gente vem falar hoje aqui. Temos uma equipe maravilhosa dentro da Dona Dolorida, uma equipe multidisciplinar, diversos profissionais que também atuam de forma voluntária para ajudar o público que não tem acesso a essas questões de saúde. Tá certo, Mayra. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, mas seja bem-vinda, apesar de que a gente já participou de uma live no seu canal, né? Então, vamos começar. É sempre bom estar com vocês. Que legal. Obrigada, igualmente. Bom, o tema da nossa live de hoje, da nossa conversa, mais uma vez falando aí sobre o Fevereiro Roxo, é fibromialgia e como a dor crônica afeta tanto o idoso quanto o cuidador familiar. Então, Mayra, primeiramente, você pode explicar para a gente, por favor, o que é a fibromialgia e quais são os principais sintomas dela? A fibromialgia é uma síndrome, ela é caracterizada por diversos sintomas, não só a dor, mas a dor é o principal deles. Ela era de origem, uma dor crônica, de origem musculoesquelética, não inflamatória, não tem exames de imagem que diagnosticam a fibromialgia. O diagnóstico é altamente clínico e os exames que são feitos é através dos critérios de exclusão, para excluir outras doenças. A fibromialgia tem como os principais sintomas a dor, a fadiga, esse cansaço em excesso, um cansaço fora do normal, a dor generalizada, tem a insônia, alteração de humor, essa estabilidade emocional, desautonomia, uma perda ali do funcionamento, o nosso sistema nervoso autônomo ele fica mais alterado. Nós temos uma dor alodínea, que é aquela dor que é aquele contato que geralmente não deveria nos causar dor, aquele estímulo que não deveria ser doloroso. Na fibromialgia, que tem essa dor alodínea, ele é doloroso, então muitas vezes um chuveiro caindo, a água do chuveiro caindo na pessoa é doloroso, o sutiã que aperta um pouquinho mais a pele é doloroso, um abraço é doloroso, então é muito complicado mesmo. Nós temos a síndrome do intestino irritável, que também é muito comum para quem tem fibromialgia. Geralmente o intestino é preso, pessoas ficam mais de uma semana quase, às vezes sem ir no banheiro, vai no banheiro uma vez na semana só, é bem complicado. Nós temos N sintomas, são bastante coisas, mas esses são os mais comuns. Uma baixa aptidão à atividade física, temos muita coisa. Eu só vale esclarecer que, assim, muitas pessoas falam que a fibromialgia é uma doença emocional. Geralmente é causada pelas suas emoções não trabalhadas. Então, assim, tem que deixar claro que 50% da população que tem a fibromialgia não tem depressão, por exemplo. Então, não é obrigatório ter depressão porque você tem a fibromialgia. Em torno de 50% tem depressão. Pode ter sido adquirida após o início dos sintomas, ou pode ter sido a depressão que foi um gatilho para vir a fibromialgia. Mas não é obrigatório a pessoa ter depressão. Então, se você vai ajudar alguma pessoa, a pior maneira de você chegar nela é visando essa questão emocional, como se fosse tudo culpa das emoções, porque a gente sabe, então, que não é bem por aí que o rio corre. Certo.
Calma aí, que eu tinha desligado meu microfone. A Mayra já falou um pouquinho, né, de algumas causas aí brevemente, né, que no caso não é causado somente pelo emocional, né, mas quais as principais causas, Mayra, ou os fatores relacionados ao surgimento dessa doença? A gente não tem uma causa específica fechada, ainda tem bastantes estudos sendo realizados, é uma coisa que se discute muito ainda. Um dos principais causas que os cientistas, vem colocando é a questão da hipersensibilidade do sistema nervoso central. Geralmente ele fica ali realmente muito mais responsivo, muito mais alarmando, né, as informações que chegam, e por isso causa excesso dessas dores e todos esses sinais e sintomas. Então, isso é de repente, um dos motivos mais comuns que os profissionais acreditam, mas não tem nada 100% fechado. Também dizem sobre... só um minutinho, gente, desculpa. Eu tenho filho pequeno, meu filho, desculpa. Tranquilo. Então, aqui entrou várias ele pessoas é também. rei de entrar nas minhas participações. Outras coisas que dizem também sobre o número, né? O número de neurônios também tem uma discussão sobre isso, mas de verdade ainda não tem nada fechado. Então, a hipótese maior agora é a questão do sistema nervoso central mesmo. E alguma das coisas dos gatilhos que mais podem ocorrer para quem tem fibromialgia é que todo mundo, praticamente, a gente fica batendo sempre na mesma tecla, né? De repente, sedentarismo demais, não que isso pode te causar, mas pode ser um fator que te ajude a ter carregar essa dor, problemas emocionais, e eu digo aqui que se você não está sabendo lidar com as suas emoções, ou se você está suportando coisas que você não são suas para resolver, sabe quando a gente carrega um peso demais, tenta resolver os nossos problemas e de todo mundo, sendo que muitas coisas não é a gente que tem que resolver, estresse demais, tem, por exemplo, ser nervoso demais para tentar resolver, ansioso demais para tentar resolver muitas coisas, tudo isso interfere, tudo isso pode ser um gatilho para a fibromialgia, tanto que quem tem fibromialgia, um dos maiores relatos, e por isso que tem essa dúvida, né, muitas pessoas acabam confundindo a fibromialgia com uma doença extremamente emocional, é porque quando as pessoas passam por um estresse muito grande, seja um nervoso, ou às vezes nem tão grande assim, mas alguma coisa que abale o seu corpo e a sua cabeça, por exemplo, no dia seguinte, ou mesmo horas depois, já está entrando numa crise imensa. E a crise de fibromialgia, ela pode durar de dias a meses, dependendo de como você vai lidar e como o seu corpo reage a isso. Então, ela é muito complicada. Apesar dela não ela não causa nenhuma deformidade na pessoa que tem, ela é altamente incapacitante no momento de crise. Muitas pessoas não conseguem, de fato, carregar um copo. Se mais pensar, então, sair para trabalhar, por exemplo, ou arrumar a casa ou alguma coisa, é muito complicado. E aí que está um problema, porque quem vê de fora não entende, porque ela é invisível, né? As pessoas que têm fibromialgia costumam dizer que é a doença invisível, a minha dor é invisível, mas eu não. Porque a gente olhando, por exemplo, eu não tenho fibromialgia, mas vamos supor que eu tivesse fibromialgia. Eu podia estar aqui com vocês agora sorrindo, falando calmamente, explicando, e para vocês, que todo mundo que está me olhando está achando que está tudo bem comigo, mas por dentro eu estou morrendo de dor. Eu estou numa posição que eu mal não vejo a hora de sair dessa cadeira, porque está doendo tudo, e assim que eu desligar a câmera, meu semblante vai cair, eu só vou querer deitar e não tenho mais vontade de fazer nada. Então, é complicado, a gente precisa prestar muita atenção mesmo nas pessoas que a gente convive para tentar ajudar da melhor maneira possível. Eu falei até mais do que vocês perguntaram, né? Desculpa, se vocês não me interromperem, eu vou falar pra caramba. Tudo bem. Sem problema, não. O pessoal aqui falando boa noite, a Clarissa está falando boa noite. Boa noite. A Lívia está falando boa noite, pessoal. E a gente... O telefone tocou, eu parei aqui. É interessante a gente pensar nisso, Mayra, na questão de
da dor ser invisível, né? E o quanto ela é uma dor psicossomática, né? Que é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa tem um estresse muito grande, uma carga emocional muito grande, e aquilo se manifesta em forma de dor, né? Mas não é somente isso que causa, né? É interessante a gente pensar nisso, porque muitas pessoas pensam isso realmente, né? Principalmente por conta da questão medicamentosa também, né? Muitos medicamentos que são dados para fibromialgia, eles são medicamentos que são para depressão, ansiedade, enfim, mas por conta do princípio ativo desses medicamentos, né? Isso que a gente precisa lembrar, né? As pessoas que têm fibro. E isso é um problema, né? Porque muitas pessoas acabam não querendo tomar o medicamento, que é importante sim em determinado momento da vida do fibromialgico, porque precisa controlar uma crise maior e as pessoas acabam tendo preconceito por falar, você está dizendo que o meu problema é psiquiátrico, você está dizendo que a minha dor não é real, que eu estou inventando minha dor. Então, eu digo assim, para todo mundo que vem conversar comigo, principalmente profissionais, que para você atender um fibromialgico, você precisa de fato entender, mergulhar no mundo da fibromialgia ali, entender realmente o que se passa, conhecer os pacientes, porque é muito complicado. Uma coisa errada, fora da curva que você conversa, você bota seu trabalho todo a perder, porque eles estão sempre na defensiva, porque eles estão sempre sendo atacados. E isso acontece com pessoas que têm diversas dores crônicas, né? Não somente a fibromialgia, mas quando a gente fala assim, tenta lidar melhor, pense de uma forma diferente, né? Como que se fala? Quando a gente tenta falar para o paciente que tem dor crônica pensar em estratégias, né? E mudar o foco, ele pensa, ele está pensando que a minha dor é imaginária, que eu só fico pensando na dor, né? E isso acontece também com a fibromialgia com esse agravante, né? Porque ela não aparece em exame. Exatamente. Então, ainda que você tenha uma artrose, a gente sabe que muitas pessoas têm, não sente dor nenhuma, outras pessoas não têm nada, sentem muita dor. Mas vamos falar da artrose, né? Não querendo gerar essa cultura negativa longe de mim, mas só para comparar. Se eu pego uma artrose avançada e eu digo que eu tenho uma dor crônica no meu joelho, tá doendo, tá doendo, tá doendo, ainda as pessoas vão lá e esfregam a radiografia na sua cara e falam, olha aqui, ó, né, aquele, você tá osso com osso, essas coisas todas. Mas na fibromialgia, não tem o que mostrar. No máximo, sim, se você pode, de repente, fazer uma termografia, que não é um exame que diagnostica, mas é um exame muito legal, porque mostra todos os pontos de dor do corpo e é bacana, né? Para a gente ter uma noção da globalidade ali da dor naquele corpo, mas não te prova nada. Não te prova, você não tem nada no seu corpo. Então é muito complicado para quem tem isso. Inclusive a Débora está fazendo uma pergunta aqui, né? Como faço para identificar a fibromialgia? Né? E é bem isso que a gente está falando, né? Não tem exame, Débora. Não aparece altamente clínicos. Você vai ali vendo um conjunto de fatores. Você vai perceber, você tem dor dos dois lados do corpo, direita e esquerda, acima e abaixo da linha da cintura. Você percebe que tem alguns pontos que são mais dolorosos. Não que esses pontos dolorosos hoje, atualmente, seja o pré-requisito para diagnosticar, porque não é mais assim, mas de qualquer forma, assim, eu acho que tudo que você tem em mãos é válido, então vale a pena, sim, também levar em consideração, apesar de atualmente não ser este critério que é levado em conta, mas você tem dor, né, generalizada, uma hipersensibilidade, que é aquela hiperalgesia e a alodínia que eu disse anteriormente, aí você tem cansaço demais, aí você tem problemas para dormir, você tem problemas intestinais, problemas digestórios, dor de cabeça, e você percebe que, por exemplo, você passa o dia cansada e chega à noite e não consegue dormir. Sabe? Você vai percebendo essas coisas, formigamentos, percebe muitas dormências e formigamentos, principalmente em extremidades, tem muitas coisas. Você vai juntando tudo isso e aí você vai no seu médico. O médico vai fazer uma anamnese, uma avaliação bem elaborada ali. Pode ser que ele te peça alguns exames, principalmente de sangue, mas
para excluir outras doenças, principalmente reumatológicas. Tem alguns questionários, e aí a gente tem um monte que pode ser usado, a critério do médico, para ver qual que ele vai usar, para ver, também ajudar no diagnóstico da fibromialgia, ou ver o tamanho do impacto nela na sua vida. E assim, esse diagnóstico não vem de uma hora para outra. É demorado para sair. Nenhum médico vai olhar para você, vai ser muito raro acontecer isso, o médico olhar para você e falar, você tem fibromialgia. Não, vai demorar um tempo para ele fechar esse diagnóstico. Muita água vai rolar até isso, mas a melhor maneira de você identificar é você perceber o seu corpo. Você conhece seu corpo, você sabe tudo que tem de certo e de errado nele. Anota todas as coisas que você vem sentindo há mais de 3 meses e leva para o seu médico. Isso é importante. Isso é importante. E até esse... Aqui, se é... Pode falar, já. Não, eu ia falar da questão do tempo, né? Que a gente fala que tem que observar durante esse tempo mínimo de 3 meses, porque é justamente o tempo que você vai conseguir perceber o que está acontecendo de diferente ou não no seu corpo e também passar esse relato para o médico, né? Exatamente. Quanto mais coisas você souber falar para o seu médico, e não só para o médico, para todos os profissionais que vão te atender, melhor para você. Porque muitas pessoas têm aquela mente que todo mundo tem que saber tudo, e não é assim que funciona, gente. Nós todos somos seres humanos, todos somos falhos, a gente não tem como saber tudo. Não é? Então, assim, você precisa saber o que você tem. Você precisa, no mínimo, passar com riqueza de detalhes tudo o que você está sentindo para ajudar os profissionais que vão te tratar. Então, quanto mais assertivo, né, mais explicativo você for, melhor para você. Mais empoderado, né, sobre os seus sintomas, a sua vida, né, os seus tratamentos. Eu acho que essa é a palavra, Jaque, empoderado mesmo, porque geralmente a gente pega os pacientes e por todas as dificuldades que eles passam, e não é uma crítica a isso, tá? Pelo amor de Deus, não entendam errado. Mas é preciso falar que geralmente eles passam mais tempo na defensiva, beirando uma lamentação por todo o sofrimento que eles passam, e é altamente entendível isso, mas não dá para viver dessa maneira só, você precisa escolher tentar outras alternativas, porque há outras alternativas, do que realmente tomando para si aquela responsabilidade de falar, ok, então eu tenho fibromialgia, deixa eu entender melhor o que é o raio dessa doença, porque agora eu vou ser o principal médico, né, o principal dono ali do meu tratamento. Então eu tenho que passar no médico, ok, então aqui, x são as minhas perguntas, vou lá e vou falar com o médico. E se o médico não tiver paciência para me responder, eu vou procurar outro, porque eu preciso confiar naquele profissional. E aí eu sei que não é só o médico, porque não existe pílula mágica, não vai cair do céu uma cura, porque não tem ainda. Não tem medicamento que te tire 100% e você nunca vai ter dor. Você vai sim ter crises em alguns momentos. E você precisa manter um tratamento com outros profissionais, seja outros médicos, além geralmente o mais comum é o reumatologista, que aqui no Brasil é quem cuida da fibromialgia, mas tem outros médicos capacitados também, assim como uma equipe multidisciplinar que você precisa, em alguns momentos da sua vida, passar por aqueles, e finalizando com o educador físico, que é o principal. Muito bem. Vai fazer a pergunta aí da Clarissa agora? Pode fazer. Tá. Então, a Clarissa está perguntando se é mais difícil tratar um paciente idoso que tem fibromialgia, Mayra. Eu não digo que é mais difícil tratar, mas que você precisa ter muito mais jogo de cintura para conversar, porque a questão não é só a fibromialgia, mas toda uma bagagem de vida que aquela pessoa tem. Então, você precisa entender toda aquela história de vida deles, respeitar o momento e até onde você consegue chegar ou não, ganhar confiança. E assim, você tratar um paciente com dor crônica, seja ele idoso, seja ele adulto, o jovem, mas vamos falar do idoso,
com dor crônica e com a dor crônica específica da fibromialgia é diferente. Eu tenho uma dor lombar, mas não tenho fibromialgia. A Jaque, vamos supor que a Jaque tem uma dor lombar parecida com a minha, mas ela também tem fibromialgia. Eu não posso fazer o meu tratamento da mesma forma que eu vou fazer para a Jaque. Por quê? Tem coisas que eu não posso fazer com ela. Por exemplo, cansar. Eu não posso fazer ela entrar em fadiga, porque já é um dos sintomas. Eu vou agravar ele. Eu não posso, por exemplo, ficar ali muito tempo, isso na questão da fisioterapia, tá? Para ser mais específica, eu não posso, por exemplo, ficar muito tempo cutucando a lombar da Jaque. Eu poderia cutucar a minha ali, cutucar, digo, fazer uma liberação, tentar liberar algum ponto doloroso com a mão, realmente trabalho manual. Eu poderia fazer na minha, mas na Jaque eu não posso estimular tanto, porque ela tem hipersensibilidade ao toque. Então, eu acho que é essa a questão do difícil de tratar. Você precisa entender, mais uma vez, entender bem a fibromialgia para realmente fazer o bom tratamento. Senão você vai ser mais um daqueles profissionais, que o paciente vai falar assim, fiz fisioterapia e não serviu para nada. Verdade. Ótimo. E pensando aí especificamente no idoso que tem fibromialgia, Mayra, por que você acha que existe tanto preconceito da família, dos cuidadores, enfim, da sociedade em relação a esses relatos de dor? Por que as pessoas... Pode falar. Por ser uma doença invisível, as pessoas não conseguem enxergar problema algum naquele idoso, por exemplo, assim como em nenhum dos outros pacientes. E o idoso, muitas vezes, tem aquele perfil de ser mais reclamão, exigir mais das coisas, e aí muitos familiares acabam não tendo paciência para auxiliar aquela pessoa, entender o momento dela, saber diferenciar quando ela está realmente numa crise de dor e que ela não está conseguindo fazer as suas atividades, de quando ela está apenas tentando trazer os familiares mais para perto, numa forma de, por exemplo, chamar um pouco mais a atenção, que a gente sabe que tem muito isso também. Às vezes eles floreiam um pouco mais, porque realmente os filhos, vamos falar dos filhos, eles vão viver a vida deles. Né? Não tem mais aquele 100% de tempo dedicado ao seu pai, à sua mãe, à sua avó, seja quem for. Então, às vezes o idoso se vê sozinho e a única maneira de trazer um familiar para perto, às vezes é intensificar realmente a sua dor. Não deveria estar sentindo tanto, mas está sentindo porque precisa de alguém perto, por exemplo. Mas eu acho que, respondendo a pergunta da Jaque, a questão maior é porque você não olha um machucado na pessoa. Então, fica difícil de acreditar que ela realmente está precisando dessa ajuda toda ou que ela está realmente passando por esse apuro todo do que pensar, por exemplo, que ela está fazendo manha. Não liga, não, é manha. E lembrando que é uma dor intensa, né? E que, Intensa. como eles mesmos descrevem, é uma dor que anda pelo corpo. Então, uma hora tá doendo aqui, outra hora tá doendo ali, outra hora tá doendo lá, e aí dói muito. E aí, às vezes, o cuidador pode ficar pensando, né? Nossa, mas estava doendo o braço, agora tá doendo a perna, mas ontem toda hora tá doendo uma pendurada. coisa. Toda hora tá doendo uma coisa. Cada dia ela inventa uma dor. Não é? Cada dia inventa uma dor. E cada dia é uma dor de uma forma diferente também. Não é? As pessoas não sentem só um tipo de dor. Sente dor em queimação, dor em agulhada, dor em pontada. Era isso que eu ia perguntar. Então, assim, são vários tipos de dores que são relatadas. Então é complicado. Assim, mas como que é a sua dor? Nossa, uma dor empontada. Mas aqui parece que está queimando tudo. Um ardor está queimando mesmo. E aqui parece que eu tomei uma pancada. É difícil até de descrever, então né? é difícil, mas faz parte do quadro. São diversos tipos de dor. E, infelizmente, é muito difícil realmente para o cuidador. Sabe que, assim, o ano passado, eu não sei se posso falar, mas, assim, atualmente eu não faço mais parte do quadro de funcionários, mas eu fiz parte do quadro de funcionários da Associação Brasileira de Fibromialgicos, que é a Abrafibro. Trabalhei lá de forma voluntária como fisioterapeuta, eu fui diretora científica também,
da associação. E o ano passado, em maio, a gente fez a campanha dessa associação foi o apoio familiar. Qual a importância do apoio familiar com fibromialgico? Porque os relatos são fortíssimos. Até para Dona Dolorida mesmo, a gente teve uma conversa outro dia, e aí a gente pegou alguns depoimentos. E são coisas absurdas, assim, um deles é uma mãe, eu não lembro direito, mas era uma mãe, uma filha se queixando, eu queria que a minha mãe acreditasse mais em mim. Eu não desejo para ela que ela sinta o que eu sinto, porque é minha mãe, e isso eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas eu gostaria que ela acreditasse mais no que eu estou falando. Eu sofro o preconceito da minha mãe, que diz que eu sou muito mole, do meu marido, que diz que eu sou preguiçosa, da minha filha mais nova, que fala que eu só reclamo, e só recebo apoio da minha filha mais velha, que me ajuda em algumas coisas, mas mesmo assim eu não posso ficar cobrando as coisas dela. Eu não lembro na íntegra todo o relato, foi muito chocante, muito emocionante, mas são esses tipos de situação que a gente encara todos os dias e que a gente tenta ajudar quem tem a fibromialgia. Eu entendo a dificuldade dos familiares, mas quando você, familiar ou cuidador, vai por esse caminho para tentar melhorar a pessoa que tem a fibromialgia com quem você convive, achando que dar um chacoalhão nela ali vai ser a melhor maneira, você acaba afundando muito mais ela, que se sente humilhada, desprezada pelas pessoas que teoricamente deveriam apoiar. É muito difícil, gente, é muito difícil. Quando você começa a lidar com esse tipo de paciente, você, por mais que você não é o meu perfil, porque vocês me conhecem e eu entro na onda do paciente mesmo. Infelizmente, eu não sei diferenciar ali 100%, eu me compadeço mesmo, eu sou aquela que o paciente estiver esperando, eu deito na maca com ele, fico deitada até passar um choro. Mas é muito difícil você não querer dar um abraço, acolher. Porque se a gente se coloque no lugar desse paciente, imaginem se não é seu pai, não é sua mãe, não é o seu patrão, é você, é sua mãe que está sofrendo com aquilo. Como é que você gostaria de ser tratado? Não tem nenhum benefício da dúvida, né? Porque No mínimo, quase ninguém acredita nela, né? Não acredita, porque assim, é ruim você também conviver numa casa com uma pessoa que sente dor, porque não é só aquela pessoa que fica doente, a casa inteira fica doentada. E se não tiver uma dinâmica boa, familiar ali, a casa vira um inferno. Ninguém vai conseguir falar com ninguém, ninguém vai conseguir ficar perto de ninguém, e é muito ruim, é muito difícil você realmente ficar convivendo com uma pessoa que reclama de dor 24 horas por dia. É muito difícil para um cuidador, para um familiar. E pegando esse gancho, Mayra, o que você daria, assim, levando em consideração a sua experiência com pacientes com fibromialgia e a convivência, né, com as pessoas que cuidam, como você daria, assim, de dica para os cuidadores de idosos com fibromialgia, como eles podem lidar melhor com essas queixas que são constantes de dor intensa? Eu acho que, primeiro de tudo, é conversar. Primeiro, eu sei que muitas vezes a conversa vem para um lado mais agressivo, ninguém com dor fica normal mesmo, infelizmente a gente se altera quando sente dor o tempo todo, então relevem. Não estou dizendo para vocês ficarem engolindo sapo de jeito nenhum, porque também não é assim que a vida funciona, mas relevem muitas vezes, tentem conversar de uma forma bem positiva ali, para entender qual é o recado que esse idoso está querendo te dar, quais são as necessidades, o que ele espera que você faça por ele, né? Qual é a sua forma de colaborar? Porque se você conseguir entender o que ele espera de você, fica mais fácil para você conseguir ajudar do que você ficar achando que ele quer que você faça tudo por ele. Porque muitas vezes não é isso que um fibromialgico quer. Ele não quer que você faça as coisas por ele. Ele gostaria de conseguir fazer sozinho, porque é muito ruim você ficar dependendo de outras pessoas. Ainda mais uma pessoa que viveu uma vida inteira independente, trabalhando, sustentou uma família inteira e hoje se vê sozinho, com dor, sem perspectiva de melhora e sendo ignorado pelas aquelas pessoas que deveriam cuidar de você. Então,
seja amável, seja acolhedor, procure entender o que aquela pessoa espera de você, quais são a melhor maneira de você conseguir ajudá-la. Pergunta mesmo. Vamos ver junto então o que você está passando, o que você está sentindo, como que eu posso fazer isso? Você tem alguma ideia? Vamos tentar juntos descobrir? Vai me falando. Seja parceiro, seja realmente parceiro daquela pessoa que você está tentando ajudar. Esses tipos de comportamento tendem a fazer o fibromialgico ter mais tranquilidade, confiança e se sentir mais amado. E quando ele se sente mais amado, tem mais confiança e segurança, as informações internas mudam e fazem até ele conseguir sair da crise. Porque, assim, se você ataca demais, ele fica na defensiva demais. Ficar na defensiva demais faz o nosso cérebro reagir como um sistema de alarme. Vou me defender. Causa estresse no corpo inteiro, piora os sintomas, agrava os sintomas, ele fica pior. Se a gente consegue reverter esse jogo, então é como se a gente estivesse apagando aquele incêndio, lembra o incêndio? Sim. Vamos ver. Então, a gente tem mais contração muscular, tem mais liberação de hormônios, piora tudo. Fadiga mais a musculatura, então aí ele sente outras dores. E é uma fadiga que, assim, de você levantar da cama, ir até o banheiro, sim, parece que você está carregando um caminhão nas costas. Não é um cansaço que você, eu fiz um monte de coisa, nossa, tô exausta. Não é, você acorda morta com farofa, praticamente. Você está exaustíssima sem ter levantado uma agulha. É surreal. É interessante quando a Mayra fala do diálogo, né? Porque a gente fala muito disso, né, Jaque? Que o diálogo é muito importante para o cuidador, porque ele precisa saber, né, também como que ele pode ajudar, né? Não é simplesmente você ir lá e fazer, né, pelo idoso. É você perguntar o que você pode fazer por ele, se ele precisa de ajuda, orientar, ajudar, né, ele a criar estratégias para que ele mesmo realize as suas tarefas, né? E também acredito que deve ser muito difícil você conviver com uma pessoa que tem queixa constante de dor, né? Mas quando a gente pensa no entendimento, né, eu acho que buscar o conhecimento a respeito da doença é muito importante para o cuidador familiar também, para que ele entenda o que é, do que se trata, por que a pessoa reage daquela forma, né? E em vez de só taxar, né, e rotular, o idoso sente muita dor, esse idoso é reclamão, porque quanto mais velho fica, mais reclama, quanto mais eu faço, pior ele fica, né? E o idoso já sofre preconceito por ser mais velho, né? E a gente sabe que isso já acontece. A gente vê muitas pessoas que estão extremamente lúcidas, super capazes de resolver a própria vida, e a gente vê os filhos montando em cima daquele pai, daquela mãe, não deixando ele resolver, nem sequer, por exemplo, ir para fisioterapia de manhã ou à tarde. Nem se vai ficar na própria casa, se quer dormir, mas a gente vê umas coisas absurdas assim. Então, tendem a fragilizar o idoso de tal forma que praticamente o obrigam a ficar dependentes. E aí, quando ele fica dependente porque não quer arrumar atrito com o filho, porque não quer deixar de ver um filho, alguma coisa assim, aí o filho começa a falar, meu pai, minha mãe depende muito de mim. Ai, que saco, eu não consigo viver a minha própria vida, porque eu tenho que ir lá sempre. Se não for um dia, ele reclama. Então, olha só que loucura. Então, imagina agora esse idoso que já sofre todo esse preconceito, ainda com dor 24 horas por dia. A gente nunca viu tanto preconceito com o idoso. A gente nunca viu tanto preconceito, nunca foi tão nítido, na minha percepção, assim, um preconceito com o idoso quanto no começo dessa pandemia. Lembra lá no início da pandemia que os idosos citavam no grupo de risco maior, que todo mundo virava e falava assim, também esses velhos não entram em casa, não param em casa, não saem. Tipo, gente, calma lá. A pandemia veio para nos ensinar
que deu tapa na cara de todo mundo. Quantos jovens saudáveis não perderam a vida, infelizmente, por conta disso? E idosos mais fragilizados, muitos superaram. Então, foi um tapa na cara da sociedade inteira, por pré-julgar as pessoas só porque elas têm muito mais experiência de vida do que você. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Mayra, qual que é a relação entre as atividades prazerosas e a dor? Por que quando eu faço uma coisa que eu gosto, eu não sinto tanta dor quanto se eu estivesse fazendo uma outra atividade que não me agrada? Por conta das substâncias que são liberadas do nosso corpo. Quando você faz uma atividade prazerosa, nós temos algumas substâncias que geram prazer pra gente. Por exemplo, vamos supor, a endorfina. Então, isso causa prazer no nosso corpo. Nós temos diversas substâncias. Isso igual quando você fica estressada demais. Quando você faz alguma coisa... por exemplo, eu vou limpar a minha casa. Eu adoro limpar a sala, mas detesto lavar o banheiro. Então, quando eu vou limpar a sala, eu vou feliz da vida. Boto música, limpo tudo, não sinto nada. E quando chega na vez do banheiro, eu falo... Aí eu pego o rodo e já começa a doer minhas costas. Não posso botar um rodo no banheiro que minhas costas já começam a queimar. Por que esse banheiro é muito menor do que a minha sala, por exemplo? Porque eu já vou na obrigação. Porque é um saco fazer aquilo. Porque meu corpo já está liberando, por exemplo, cortisol. Tá bombando no meu corpo, piorando a minha dor. Fazendo vários ataques aqui dentro. Então, muito por conta das substâncias. Quando você faz alguma coisa prazerosa, o corpo entende que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, livre dor, joga prazer. Quando você faz alguma coisa que você não gosta, que você faz pela obrigação, o corpo entende como agressivo. Então, libera um monte de substância ruim, livre prazer para você parar. Porque com dor você para. Se você botou na cabeça que aquilo é ruim e o cérebro não interpretou que aquilo é prejudicial, ele vai dar um jeito de fazer você parar. A gente para com dor. É por isso que muitas pessoas passam a noite inteira dançando lá no final da noite. Chega no final e aí chega na segunda-feira, tá com todo dolorido. Eu tava me divertindo, agora eu tenho que ficar aqui, olhando pra essa cara me julgando, aí eu vou me dar dor. É isso aí. É verdade. A minha mãe passou a noite. Boa noite. Acho que seu microfone saiu, Mayra. Calma aí. Tá dando uma falhada. Tá me escutando de novo? Agora sim. Sim. Ixi, mas eu não tô mais pelo microfone, eu tô pelo... Não, mas tá funcionando, né? Você Pelo celular? Tá baixinho. Bom, a gente tá te escutando bem. Mas você tá ouvindo bem? Escuta aqui que tá vindo pelo celular, não por aqui. Meu telefone tocou, acabou atrapalhando. O Bluetooth deve ser. Só assim, Carol, você tenta me tirar e me coloca de novo. Sabe quando você clica aí você faz remove e aí você coloca de novo? Sim. Peraí. Vamos lá, vamos ver. E aí? Voltou? Não. Acho que você tem que desligar o seu Bluetooth e ligar ele de novo. Eu fiz isso, mas tudo bem. Se vocês estão me escutando, eu escuto vocês pelo celular. Se vocês estão me escutando bem, eu não importa. Tá me escutando. A gente fala um pouquinho mais alto. Eu vou até tirar um fone aqui. Vocês ainda me escutam bem? Sim. Então tá, vou ficar só com o fone, que aí agora eu posso escutar vocês também. Pronto. Bom, então a gente falou bastante até agora sobre o idoso que tem, né, fibromialgia. E agora eu queria saber do ponto de vista do cuidador familiar. Mayra, tá me ouvindo? Não, calma aí. Não. Meu Deus, gente, o que aconteceu aqui? Senhor, pronto, voltei. Deu uma interferência aqui. E agora, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Então tá, tava falando que a gente falou bastante sobre o ponto de vista do idoso que tem fibromialgia e que recebe cuidados, né? E quando é o contrário, né, do ponto de vista do cuidador familiar, você acha que para um cuidador familiar que tem fibromialgia, esse processo de cuidar fica mais difícil? Com certeza, porque o que acontece é que muitas pessoas não conseguem nem se cuidar
mas precisam ganhar vida. Eu sei que precisam ganhar vida e precisam trabalhar. Mas mesmo nesses períodos em que ele não está nem conseguindo ficar de pé, ele precisa cuidar de outras pessoas. Então, isso acarreta muita Principalmente porque dificuldade ele é seu mesmo, ele vai familiar, né? além dos seus limites. O ideal seria que essa pessoa aprendesse primeiro a se cuidar, realmente se valorizar ali, valorizar a sua saúde, para conseguir ficar o mínimo bem para poder continuar trabalhando. Então, é muito complicado isso para qualquer um, mas assim, é muito difícil. Imagina você. A gente sabe que cuidar de um idoso, principalmente de qualquer pessoa, se fosse criança, é a mesma coisa, mas que tem ali as suas necessidades especiais, muitas vezes, e você não está aguentando. Imagina você com dor de febre, aquela que deixa a gente derrubada. Imagina isso amplificado, toda aquela dor amplificada, que você mal consegue levantar um braço, e ainda ter que ir lá e cuidar de terceiros. É muito complicado, é muito difícil mesmo. Então, realmente, o que eu poderia falar é a pessoa tentar se cuidar primeiro para não entrar em crises tão fortes, e caso entre em crises tão fortes, entender que ela é passageira, mas ela precisa daquele momento para ela, precisa conseguir tirar o momento para ela se recuperar e voltar às atividades normais. E no caso de sendo, né, um cuidador familiar, eu acho que pode inclusive surgir um sentimento de culpa, né? Porque o seu familiar, o seu pai, sua mãe, enfim, tá ali, tá precisando de você e você não está podendo ajudar naquele momento, né? E esse sentimento de culpa só tende a piorar a dor, né? Agrava seus sintomas, porque você vai ficar ali se autoflagelando. E você vai se autoflagelar e os seus familiares vão apontar o dedo para você, porque infelizmente é isso que acontece. Falar, não tá fazendo nada, só reclama de dor, e a minha mãe tá ali, ela não cuida. Então é complicado, é muito complicado. E muitas vezes, assim, a gente tende, o ser humano tende a ficar apontando as falhas do próximo, né? Ele esquece que toda vez que você aponta o dedo para frente, vem 3 pontados para você. Então, se vocês, pelo menos, se as pessoas conseguissem, pelo menos, sentar e conversar as suas diferenças, realmente, eu acho que a conversa é a base sólida para quem convive com alguém que tenha dor. Seja lá o tipo dela, seja fibromialgia, qualquer outro tipo de dor musculoesquelética ou outros tipos viscerais, não importa. A conversa é a base sólida para manter essa casa em pé. Precisa sim que as duas partes sejam ouvidas, precisa sim que a conversa seja adulta, positiva e carinhosa, para que todos entendam o que cada um está passando, porque se é difícil para quem tem dor o tempo todo passar por tudo isso, é muito difícil também para quem cuida daquela pessoa ficar tomando, às vezes, respostas ruins, nada que você faz é bom o suficiente, ficar ali o tempo todo sendo minado por reclamações daquela pessoa que está sofrendo, e aquela pessoa ainda se sentir culpada, porque não sente dor nenhuma, mas não tem culpa pela dor do outro. Então, vocês entenderam? Precisa realmente ter ali uma conversa para aliviar o peso, a carga dos dois lados, seja do familiar, do cuidador, seja da pessoa que sofre com a dor. Precisa explicar. Muitas pessoas, eu sei que assim, muitas pessoas não contam para os seus empregadores, por exemplo, que tem fibromialgia. Porque realmente as pessoas vão olhar com outros olhos. Isso é fato. Se você chega na empresa, vamos supor que vai chegar na minha empresa. Um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho fibromialgia. Então, tem aquela pessoa A, que é uma excelente profissional, mas tem a fibromialgia. Tem a pessoa B, que também é uma excelente profissional, não tem a fibromialgia. Quem que os empregadores vão contratar? Aquela que você sabe que não vai ficar faltando porque vai entrar em crise de dor. Então, muitas pessoas acabam nem contando para os empregadores que tem. E aí, o cuidador precisa trabalhar de qualquer forma e não pode ficar
contando o que está sentindo, porque senão é dispensado. É muito complicado, por isso que eu falo, precisa realmente, primeiro de tudo, é se autocuidar, Sim. para tentar minimizar esses sintomas o máximo possível para conseguir se manter em pé para cuidar de outras pessoas. Mas para isso, precisa passar por todo aquele ciclo que a gente tanto conhece, né? Que é aceitar o que está acontecendo, entender, respeitar seus limites, procurar ouvir o que os profissionais de saúde estão falando, chamar a responsabilidade para si, não ficar esperando que outras pessoas vão, como uma forma de milagre, retirar todos os seus problemas, porque isso não vai acontecer. Mas sim, pensar o que eu posso fazer para me ajudar e, a partir de então, seguir, ir aos poucos, fazer as suas atividades aos pouquinhos, tentar olhar com outra perspectiva as coisas que acontecem na sua vida, para que você possa ver que as coisas ruins acontecem para nos ensinar alguma coisa, e o lado bom acontece para nos levar para frente, para a gente seguir, porque é para frente que se anda. A gente não pode ficar o tempo todo andando para trás, senão a gente não vai para lugar nenhum. E as pessoas que estão vindo atrás da gente vão passar por cima, porque a vida é assim. Você precisa andar para frente. Então, tenha forças em você mesmo. Tenha aquela atitude de pensar que eu sou a dona da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque ninguém vai fazer senão eu mesmo. Ninguém é capaz de mudar a minha vida se eu mesma não tentar mudar. Deixar de se vitimizar, né? Apenas, eu tenho dor, eu não consigo fazer as coisas, né? Nesse sentido, tá? De se vitimizar, não tirar esse lamento, né? E escolher, né? Para que lado que você quer olhar? Você quer olhar para aquele lado que te leva cada vez mais para o buraco, ou você quer tentar, né? Melhorar, fazer coisas diferentes, né? E esse processo de cuidar, ele acaba, às vezes, sendo um pouquinho mais afetado, porque não é simplesmente um cuidador qualquer, né? É um cuidador da família que ou se colocou à disposição de cuidar, ou se colocou à disposição de cuidar, ou foi colocado naquela situação e precisa cuidar, né? E às vezes, talvez o idoso ele não seja tão dependente, mas se ele for muito dependente, como que a pessoa, né, vai lidar com aquele processo, né? Porque às vezes ela precisa dar banho, ela precisa carregar, ela precisa fazer muitas tarefas no lugar, né, daquele idoso, e isso ela precisa buscar esse equilíbrio, né? E aí eu acho que dá até o gancho para a nossa próxima indagação, que é que tipo de coisas, né, Mayra, que o cuidador familiar ele pode fazer para que as suas tarefas sejam realizadas de uma forma que não piore a condição dele de saúde, né? Não dispare tantas crises, né? O que ele pode fazer, assim, de maneira prática para não piorar, mesmo realizando, né? Ele tem dor, ele tem fibromialgia, mas ele precisa realizar aquelas tarefas, né? Mas o que ele pode fazer para não piorar a dor dele? Você diz no trabalho ou no dia a dia? No dia a dia dele, como cuidador familiar, né? O que ele Acho que, primeiro de tudo, ele precisa respeitar os próprios limites, entender até onde ele consegue chegar em momentos de crise. E o que ele faz que atiça as crises dele, para não chegar a tal ponto. Então, primeiro é se conhecer, ele precisa realmente respeitar os seus limites, fazer as suas tarefas aos poucos, explicar, botar ali, quais são as minhas prioridades? A minha prioridade é deixar a casa impecável e ainda cuidar de quem eu tenho que cuidar? Ou a minha prioridade é cuidar daquela pessoa, me cuidar também e fazer o restante das coisas aos poucos? Então, eu preciso alimentar o meu idoso, eu preciso dar banho nele, eu preciso trocar ele, vamos supor que seja um idoso altamente dependente. Então, ok, eu vou tentar deixar uma dinâmica na minha cozinha já preparada ali para que seja fácil a elaboração da refeição. Se eu já sei que eu já estou em crise, eu vou entrar nela, eu vou deixar mais ou menos esquematizado para não ter que ficar preso, correndo na cozinha o tempo todo de pé, correndo para lá e para cá.
Então, eu sugiro que deixe mais ou menos elaboradas as coisas, priorize, então, os cuidados são lá com o idoso, então eu vou cuidar dele da melhor maneira possível, mas eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu posso tentar ir dividindo ao longo do dia aqueles cuidados. E a casa eu vou dividindo ao longo da semana, por exemplo. E aí eu vou explicar, se eu sou funcionário, eu vou explicar para os patrões o que está acontecendo, vou tentar negociar com eles, da melhor maneira que não te coloque num embate com eles, que não te prejudique, obviamente. E se eu sou familiar, então eu vou explicar para minha família, se eles receberem essa minha divisão como não produtiva dentro da minha casa, eu vou explicar o que eu estou passando, e que se eu não ficar bem comigo, eu não posso cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu avô, seja de quem eu estou cuidando. Então eu preciso ir aos poucos. Então eu sugiro que ele, tanto dentro da casa dele, quanto no ambiente de trabalho, se for trabalhar fora ou está cuidando dentro de casa mesmo, faça apenas o que você aguenta. E em períodos de crise, mesmo que você ache que pode mais, não faça mais naquele momento. Faça aos poucos. Porque num dia de empolgação, você pode botar uma semana a perder. É verdade. Verdade. E se conhecer, né? Se conhecer os seus limites, não dar o passo maior que a perna, né? É muito importante isso para não cair dentro do buraco, né? Porque Exatamente. depois para levantar pode ser bem pior, né? Eu achei interessante isso que você falou de contar, né, para a família. Olha, família, eu não estou conseguindo fazer, né? Eu não estou dando conta. Eu acho que esse processo de pedir ajuda, né, é fundamental. Eu acredito que para todos os cuidadores familiares. Uma dificuldade, quando tem um problema, é pedir ajuda de alguém, né? Porque o cuidador familiar, ele precisa desse suporte, ele precisa ter para quem pedir, ele precisa ter para quem olhar. Mesmo que esse alguém seja o próprio idoso, né? Olha, eu não estou conseguindo fazer, né? De que forma que a gente pode se organizar? Acho que estabelecer uma rotina, né? A gente sempre fala disso aqui no JC, e estabelecer rotina, conversar principalmente, eu acredito que seja um grande aliado, né? A conversa, eu falo, a conversa é a base sólida de qualquer relacionamento. Precisa expor realmente o que está acontecendo, porque não adianta, com a barriga, você não consegue empurrar muito longe as coisas. Não acontece, porque volta tudo para você depois. É verdade. Isso aí. Você falou, então, que o reumatologista é o médico, né, que faz o acompanhamento das pessoas que têm fibromialgia, né? Hoje em dia, o que tem aí de mais atualizado em questão de tratamento, de maneiras de melhorar a qualidade de vida, independente se for um idoso ou se for o cuidador familiar de um idoso? Bom, quando você passa no médico ali, ele vai, mediante as suas queixas, ele vai ver qual é o melhor medicamento que vai te dar, se é que você precisa do medicamento ou não, e aí ele tem uma rede de tipos de medicamento, desde analgésicos a relaxantes musculares, antidepressivos e etc., para ver com qual que ele vai conseguir entrar para tentar te melhorar. Vai fazer esse acompanhamento do seu quadro, principalmente na parte medicamentosa. Atualmente a gente tem educação em dor, não tem como trabalhar com uma pessoa que sofra com dor crônica, sendo a fibromialgia ou não, sem entrar na educação em dor. A educação do paciente é primordial, porque a mudança tem que vir dele. A gente tem dentro da fisioterapia, por exemplo, a gente viu em alguns estudos, né, e na prática também a gente consegue comprovar isso, que juntando algumas técnicas a gente consegue dar um alívio melhor para o fibromialgico. Por exemplo, o TENS, que é o choquinho, apesar ele sozinho é muito paliativo, né, só vai te ajudar na hora, mas a gente percebe que ele, associado com um bom tratamento manual e uma boa cinesioterapia, ali ele tem resultado duradouro, é bem legal, bem eficiente, assim como outras técnicas dentro da fisioterapia. A gente sabe que a questão alimentar é muito grande, muitas vezes você acha que você está com várias coisas, porque nem tudo, uma coisa que vale a pena citar, nem tudo é da fibromialgia.
Mas o mal de quem sofre com a fibromialgia é achar que tudo vem por conta dela. Sim, Eu pelo amor recebo inúmeros questionamentos que às vezes eu falo, eu não estou lendo isso, eu não estou escutando isso, mas eu entendo o desespero do paciente. Mas eu falo, meu Deus do céu, olha como está a cabeça daquela pessoa. Às vezes acha que uma unha enfraquecida é um exemplo sutil. São coisas muito piores, mas uma unha enfraquecida é por Uhum. conta da fibromialgia, sabe? E aí outra É. pessoa fala, eu também tenho, será que é? E aí vira uma bola de neve, quando na verdade, às vezes o seu problema está muito na alimentação. Porque a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então ele controla muitas coisas do nosso corpo. Então, às vezes, está faltando muitos nutrientes que a gente conseguiria resolver com alimentação adequada, e aí sim, a alimentação mesmo, eu não estou falando de suplementos vitamínicos, seria a alimentação adequada, por isso é importante passar em avaliação com um nutricionista, para tentar te ajudar em alguns sintomas. Às vezes eu estou cansada demais, aí eu falo, ai, pronto, agora eu estou com dor e com cansaço, estou com fibromialgia. Na verdade, eu estou com déficit de uma vitamina, déficit de algum nutriente. E se eu consigo fazer uma boa avaliação com o nutricionista ali, e ele percebe quais são as minhas deficiências, eu melhoro muito rápido essas questões. Então, às vezes a gente tem uma descompensação, tem a fibromialgia, mas eu tenho uma descompensação que às vezes a gente conseguiria tratar através de alguns profissionais, sem precisar me entupir de remédio, sem precisar ficar sofrendo, desesperada ali, porque há sim soluções, tá? A importância que se é um tratamento também é prestar atenção no tratamento multidisciplinar. Eu preciso manter também a minha cabeça centrada, forte, porque se minha cabeça padecer, o meu corpo vai junto, não tem jeito, é medicina com nutrição. Senão, não tem forma. E aí, então, dentro desse tratamento de dor crônica, a gente usa ali, a gente, né, os psicólogos, muitas pessoas ainda usam esses tratamentos mais regressivos, psicanálise, essas coisas, mas não, é mais comportamental, tratamento que os psicólogos, né, usam na educação em dor. A gente tem também ali a questão das PICs, que são as práticas, aqueles tratamentos alternativos, né, que também ajudam muito nessa melhora, que tem alguns tratamentos que são bem bacanas. E você passa por diversos profissionais, cada área tem as suas novidades, e cada área tem aqueles tratamentos mais efetivos para ajudar num paciente, num portador de dor crônica, principalmente na fibromialgia. O ideal é que, assim, que os profissionais se conversem, que sejam muito mais interdisciplinar do que multidisciplinar, que tenha realmente um contato ali, fale, ok, então eu estou trabalhando isso, você vai fazer isso, aquilo, então vai todo mundo falar A, não vai falar A, B, C, D e causar uma confusão na cabeça do paciente. Aí o reumatologista passa um analgésico forte, aí vai, mas eu vou passar no psiquiatra também, e eu tô falando que eu tenho dor, não falei que o reumatologista tá passando, entra com outro remédio, e aí começa a ter embate nos medicamentos, aí vai no fisioterapeuta e também já tá tomando analgésico, já tá tentando ficar só no tipo de tratamento, então precisa ter uma conversa, por isso que a importância do portador ter esse autoconhecimento do seu próprio corpo, do que você está fazendo para melhorar, e chamar essa responsabilidade para si, é muito grande, para que você consiga conversar com todo mundo que te atende e entrar num consenso. E também acho que é legal a gente ressaltar que eu vou falar mais alto. Eu acho que é importante a gente ressaltar que o tratamento que serve para o meu vizinho não necessariamente vai servir para mim, né? Então, se o médico passou o remédio X para o meu vizinho, não quer dizer que eu tenho que tomar o X também. E, enfim, os tratamentos, o medicamento, é cada um no seu quadrado, né? Vamos dizer assim. Para cada pessoa pode ser um tratamento diferente, né? Exatamente, exatamente, cada um no seu quadrado, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquela fórmula, às vezes eu tenho até uma aversão, uma alergia por aquela fórmula,
e vou tomar porque falou, ou então essas coisas populares, né? Ah, eu vou tomar, parar de tomar todos e vou passar arnica, unha de gato, canela de velho. Gente, eu não estou dizendo que funciona, não funciona. Estou dizendo que não há nada milagroso. Além disso, você precisa, a mudança tem que ser sua, interna, né? Você precisa criar aquela luz de coragem para mudar a sua perspectiva, a forma como você olha para a sua própria vida e como você vem tomando rumo nela. Porque E senão a gente a... fica naquele ciclo vicioso. Eu tenho dor demais, eu fico inativo demais, aí eu Uhum. fico angustiado Extremo. demais, aí eu fico piora, depressivo, piora a minha dor, eu fico mais inativo e eu não saio daquele ciclo vicioso. Eu preciso quebrar esse ciclo de algum jeito ou de outro. Eu tenho o poder de escolher tudo que eu vou fazer da minha vida. Eu posso tentar ficar correndo só atrás de medicamentos e o que os meus amigos que têm aparentemente a mesma experiência que eu ficam dizendo, ou eu posso tentar trilhar outros caminhos, respeitando os meus limites, mas tentar fazer outras coisas, porque aquele caminho dolorido eu já segui por tantos anos e eu já vi que não deu certo. Né? Mas uma das coisas que a gente percebe muito em quem tem fibromialgia é uma fala que, assim, se até meus colegas Dona Dolorida estivessem aqui agora, eles iam até fazer aquela cara de ai. Uma das coisas que a gente mais escuta é: se você não tem fibromialgia, você não sabe o que é ter dor, então você não entende. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente mais escuta quando a gente tenta ajudar alguém. Porque, fato, eu não tenho fibromialgia, mas eu estudo há muitos anos a fibromialgia. Venho tratando dor, eu estou formada desde 2004. Venho trabalhando com ortopedia desde então, sempre trabalhando com dor crônica. A fibromialgia há anos eu venho estudando. E com a convivência diárias com pacientes. Então, assim, eu posso não sentir na pele o que aquela pessoa está sentindo, mas a prática pela convivência, o profissional tem. E assim, uma das coisas que a gente sempre tenta falar é não se baseie achando que todo mundo que tem a fibromialgia sabe o que você está sentindo, porque a dor ela é individual, É é uma diferente. sensação pessoal. Você Sim. sabe como é a sua dor. Seu vizinho pode ter a fibromialgia também, mas a dor dele não é igual à sua. E a dor do outro não é Ah, igual. E cada um tem a sua mesmo porque percepção. a, As a experiências de vida percepção são de as dor é diferente. mesmas, mas a dor não é a mesma coisa. Então, é, outra dica, então, que eu dou, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, acho que vale muito a pena, é sempre tentem ficar próximas de pessoas que te levem para frente, que te deem força para conseguir trilhar outros caminhos, porque de gente baixo astral que tenta ver o próximo lá no chão, a vida já tem muitas pessoas assim. E muitas pessoas tentam mudar de vida, só que não conseguem porque estão rodeadas de pessoas que fazem questão de levar para o buraco aquelas Uhum. pessoas que estão perto. Então, se juntem aquelas que querem você bem. As pessoas que querem você bem não são aquelas que falam que você quer escutar, são aquelas que te estendem a mão e te fazem olhar com outros olhos a vida, porque a gente tem sim outras maneiras de enfrentar do que só ficar rendido. Eu acho que a vida é tão especial para a gente só ficar rendido, apesar das dificuldades, a gente tem sim que valorizar as coisas boas que nos acontecem. E valorizar as coisas boas que nos acontecem nos ajudam a diminuir as crises de dor. Isso aí. Legal. E acho que isso vai muito de acordo com o que é, né, a campanha do Fevereiro Roxo, que, lembrando aqui mais uma vez, ela é uma campanha realizada para três doenças, né, que é a fibromialgia, a doença de Alzheimer e o lúpus, né, que são doenças que não têm cura, mas têm tratamento, né, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso, e eu achei legal que a gente até colocou em um post nosso, que o lema, né, do Fevereiro Roxo é: se não tem cura, que haja ao menos conforto, né? Sim. Então, a pessoa precisa se sentir confortável, né? Não importa a doença que ela tem, não importa se é uma doença crônica, uma doença sem cura, né? Mas ela precisa se sentir confortável, né? Perfeito. E acolhida, É, né? E se sentir acolhida. bem, né? Porque é Ô, muito, Mayra, só muito ruim você passar a vida.
achando que tá todo mundo te virando as costas, né? É muito triste. Só para a gente finalizar aqui, muitas pessoas, a gente fala, já faz 1h05 já que a gente está aqui falando, a gente nem percebe, né? E aí, a gente fala muito disso na questão do tratamento da fibromialgia, e não só da fibromialgia, né? De todo. Acho que isso gira em torno de todos os tratamentos, pelo menos quase todos. Mas a importância da atividade física, né? De sair do sedentarismo, você já falou um pouquinho anteriormente, mas assim, sair dessa condição de sedentarismo e de estar tão parado, né? É muito importante você procurar uma atividade física e, como a Jaque bem pontuou, uma atividade prazerosa, né? Então, cada um tem uma forma, né, de reagir e uma forma de entender os movimentos, né? Então, que se movimentem, né? Que fiquem, que procurem o movimento mais adequado para si, o movimento que mais lhe agrada, né? Que continuem, procurem mesmo fazer atividade física, mas aquela atividade física que lhe agrade. Não somente, eu vou lá fazer academia, eu vou fazer natação, vou fazer hidroginástica, porque alguém falou para fazer, né? Mas a importância, lembrar da importância dessa atividade física, né? Porque ela faz isso que você já falou, né, Má? Ela libera, né, hormônios, libera Substâncias mesmo analgésicas, além de ajudar também na melhora da rigidez por conta da lubrificação articular. Então, realmente, a atividade física, ela é primordial. Sem atividade física, vai ficar muito difícil de você controlar a sua dor, porque a dor crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. E um dos principais fatores que te ajudam realmente a controlar a sua dor é se manter ativo, principalmente em exercícios físicos, atividade física regular. Porque se você mantém essa atividade física regular, você vai mantendo mais tempo essas substâncias no seu organismo. Se você vai deixando de fazer, vai diminuindo a produção dela, igual ao leite materno. Você precisa que seu bebê fique mamando, estimulando a produção, porque não é um armazém, é uma fábrica. É por demanda. Se está necessitando, o bebê está mamando, seu peito está produzindo, seu corpo está produzindo leite materno. Então, se você está fazendo a sua atividade física prazerosa, seu corpo está produzindo as substâncias que, além de dar prazer, também são substâncias analgésicas para o seu corpo. Uma vez que você deixa de fazer, deixa de produzir. Então, é importante manter essa. Por isso que a gente fala que a importância da atividade física regular, por conta disso. Sim. Olha, se um dia vocês quiserem conversar mais a fundo sobre atividade física, eu super aconselho vocês chamarem o educador físico Dona Dolorida, o William Fernandes. Ele é fera, trabalhava comigo na Abrafibro. Também ele é feríssima em fibromialgia, ele entende muito sobre a patologia, e ele é muito bom, um ótimo educador físico, e faz essa junção de dor crônica perfeita. Então, eu super indico, se um dia vocês quiserem. Vai ser bem legal para o seu público de vocês. Acho que é legal a gente pensar nisso, quando a gente busca profissionais que estão acostumados, né, com determinada demanda, né? Então, por exemplo... Nossa, ele trabalha com dor crônica uma vida inteira, eu acho que uns mais de 20 anos. Essa busca pelo profissional mais adequado, aquilo que você falou no começo de perguntar, não me respondeu, eu não gostei disso aqui não, então eu vou procurar um profissional que me responda. Não que alguém vá ter a resposta pronta, mas talvez alguém que tenha respostas que fazem mais sentido para mim, né? Então, isso vale para qualquer profissional, né? Então, é muito importante também a pessoa que busca um profissional de saúde, né? Lembre que não é responsabilidade única do profissional, né? Que você tem que ser dono da sua vida, protagonista da sua vida, mas o profissional tem que ser um profissional bem escolhido, né? Precisa entender. O mínimo que ele precisa é entender da patologia.
Não adianta, infelizmente, eu não tenho como ajudar um paciente com dor crônica, um paciente, principalmente um que tem a fibromialgia, que é um pouco mais sensível mesmo, se eu não entender o mínimo. Se eu não entender o mínimo da patologia, eu não vou conseguir ajudar ele, não vou. Legal. Precisa, acho que Legal. todas as áreas precisam, por isso que não dá para ser tão generalista. Você tem que ser bom daquilo que você realmente conhece. Eu queria E só não tem fazer um só mais melhor uma que o outro, pergunta. né? Pergunte, Jaque. A fibromialgia, ela entra naquela lista de doenças que você pode se aposentar por invalidez? Não. Não? Infelizmente, não. Não dá? Há uma luta ainda, muitas associações estão em busca ali de projetos. Tem algumas cidades que já aprovaram esse projeto de lei para você ter direito à fila preferencial, estacionamento exclusivo, mas não aposenta ainda por invalidez, infelizmente. Isso é uma das. Porque assim, ela não causa deformidade. Tá. Então, ela é só incapacitante no período de crise, mas quando você não está em crise, ela não te incapacita de trabalhar. Então, é complicado também para entrar nesse rol, né? Mas ela dá licença. Muitas pessoas tendem, eu acho que seria excelente que ela não fosse. Ela tem o CID, ela é uma doença, mas que ela não fosse só avaliada por isso, fosse avaliada também pela CIF, pela incapacidade funcional que ela causa. Talvez se ela fosse olhada, vista por esse olhar da CIF, talvez pudesse ter uma chance ali de entrar no rol das doenças que poderiam aposentar por invalidez. Mas ainda não é assim, não aposenta, gente. Infelizmente, ainda não Mas aposenta. ela dá a licença do trabalho por incapacidade? Dá licença, em alguns médicos não, né? É difícil o INSS veta muito quando se vem só com a fibromialgia, porque não vem com uma lista de incapacidades, então é muito complicada. Eles vetam muito. Se você vai entrar só com a fibromialgia, vai ser muito difícil você ser afastado, se aposentar vai ser praticamente impossível. Atualmente. Tem que ter a fibromialgia e ser manco, né? Também. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Só ela, infelizmente, é muito difícil. Pé amputado. Olha, se eu Ou seja, não vai ser, já tive pela contato fibromialgia, né? Se eu já tive contato, mas no mínimo, assim, vamos supor, sei lá, com 1.000 pessoas com fibromialgia, foi mais pessoas, né? Já tive contato com muito mais pessoas do que 1.000, mas vamos supor que 1.000 pessoas com fibromialgia, eu não conheço uma que se aposentou só por conta da fibromialgia. Eu não conheço. Ou seja, não é por conta da fibromialgia, é por causa da outra coisa que ela vai se aposentar, né? Outras doenças associadas, né? Que você tem, não associada, mas que você também tem, mas também não tem correlação com a sua fibromialgia. Por ela, você não vai aposentar por enquanto. Quem sabe? É um banho de água fria, né, gente? Porque é uma dor muito intensa, né? E a gente sabe o quanto que é incapacitante, mas também, talvez a gente pode até entender o outro lado, né? Que é muito complicado o diagnóstico, né? Às vezes até errôneo, né? Exatamente, porque a gente sabe que tem uma margem ali, vamos supor que 2,5% da população que tem a dor crônica no Brasil tem a fibromialgia, e dentro disso, 7 pessoas são diagnosticadas erradas, 7 pessoas estão com diagnóstico, de cada 10, 7 pessoas estão com diagnóstico de fibromialgia e não tem fibromialgia. Quanto que tem outras que estão ali sofrendo, tomando milhares de medicamentos errados, fazendo um monte de tratamento errado, tem fibromialgia, mas não é diagnosticado com ela. Então é bem complicado. Realmente o diagnóstico é muito errado. É bem mas quem difícil. Sabe um dia, né? Quem sabe? Vamos torcer. Eu torço por isso. Eu tô ali sempre em busca das atualizações e sempre na torcida para que melhore essa questão. Uma vez, faz um tempo já, eu dei uma entrevista para a TV Alesp, né?
por conta de fibromialgia, qual era a minha visão como fisioterapeuta sobre a necessidade ou não de projetos de lei para melhorarem a qualidade de vida de um fibromialgico, né? E até o apresentado repórter que estava me entrevistando, ele não sabia metade das coisas sobre fibromialgia. E quando eu falava para ele que assim, olha, para um fibromialgico subir num ônibus quando está em crise é muito complicado, porque ele mal consegue levantar a perna para o degrau, e ele é sério. Eu falei, pois é. E aí eu fui explicando para ele, ele falou, nossa, vamos saber disso, eu vou falar também ali, vou tentar reforçar na matéria para tentar ajudar. Então, quanto mais pessoas souberem sobre a doença, agora nunca se falou tanto sobre fibromialgia como nesses últimos tempos. Então, quanto mais pessoas falarem, melhor, né? Para que eles tenham. Não precisa ele não ter direitos a mais do que eles merecem, mas sim ter o respeito que quem sofre com isso precisa ter, né? O mínimo de dignidade. Conhecimento também, né? Conhecimento também. Legal, amamos. Muito bom. Muito bom. Rápido. Podia ficar horas aqui. Rápido. Pois é. A gente nem percebe. Passou rápido, né? Mãe mandou boa noite. Boa noite, mãe. Pai falou muito bom. Oi, pai. Os pais são ótimos. A minha mãe também sempre entra. Ela foi o número 1 do Dona Dolorida. Ela sempre vai entrando ali. A gente deixa aqui o @Dona Dolorida para vocês seguirem. No Facebook, no Instagram. Mayra fala bastante sobre fibromialgia, sobre dores crônicas. Também deixamos o nosso canal disponível para quem quiser contatar a gente, falar sobre cuidadores familiares, falar sobre os idosos, o envelhecimento. Mayra, obrigada. Eu que agradeço. A gente gostou muito, foi uma conversa bem legal. Eu que agradeço. E assim, a gente vai continuar, gente, fazendo algumas lives com os profissionais. A gente entende que isso é muito importante para o cuidador familiar, para ele entender coisas. A minha mãe falando que é sua fã, Mayra. Dona Solange, um beijo. Senhora, obrigada pelo carinho. E aí, a gente, na semana que vem, a gente tem um encontro com as meninas fisioterapeutas pélvicas, a Thaís e a Gabriela, e elas vão falar sobre incontinência urinária. Vão falar sobre incontinência urinária, que também é um grande problema para os cuidadores familiares. Não vocês aproveitam e conversam bastante com elas sobre a questão do... Eu sei que o assunto é incontinência urinária, mas aproveitem ainda que vai estar em fevereiro ainda, o roxo. Falem sobre a questão do intestino com elas, só um pouquinho. A gente vai falar, na verdade, a gente vai falar sobre a incontinência urinária e fecal, né? São as incontinências esfincterianas. Aí vamos ver aí o que elas têm preparado para a gente. Tá bom? Gente, Obrigadão, muito obrigada Mayra. pelo convite, Jaque, Carol, fiquei muito feliz. Sempre que vocês precisarem, vocês podem me chamar, que eu tô igual a vez de festa, tô aqui. O meu pai tá falando que é para você mandar um beijão pro Serjão. Serjão, um beijo grande. O meu vocês, gente, vocês estão fazendo a minha chave, eu tô deixando já uma dica. Ele tem Alzheimer, tá dentro do... Obrigada, Roberto, um beijo grande para você também. Serjão, beijo, obrigada pelo carinho. Dona Solange, beijo. A mãe. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Mayra, mais uma vez, brigadão. E até uma próxima, então. Até a próxima. Beijo, gente. Mayra, eu vou dar o stop, mas você fica aí. Peraí. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Vem com a gente.